encontrou? Glória a Deus. Assim, um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Amém? Glória a Deus. Eu botei até o 39, não? Amém? Irmão quer ler o resto? Então vamos ler o resto. O irmão quer ler, então a gente vai ler. Porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meu irmão, qual é o seu comportamento, qual é a sua atitude quando você se sente desrespeitado? Quando você está num lugar e de repente não te dão o devido valor, ou o valor que você acha que deveria ter, ou que você merece, talvez pela sua posição, talvez pelo seu cargo, talvez pela sua história, por aquilo que você representa, quer seja a uma instituição, quer seja uma família, quer seja uma pessoa. De repente, aquela pessoa que antes te tratava com festa, com alegria, é a pessoa que vira a cara para você. Você já começa a perceber: olha, fulana está me tratando diferente. Fulana já não fala comigo da mesma maneira como mãe. Mulher é muito mais ligada nisso. Mulher consegue perceber: fulana já não está me olhando do mesmo jeito, já não está falando comigo da mesma maneira, e consegue perceber que há uma diferença. E essa diferença pode resultar depois no futuro numa forma até de destratar, de tratar mal, de não receber da mesma forma como antes. Qual é a sua atitude quando isso acontece com você? Muitas vezes, o que passa no nosso coração quando somos tratados dessa forma não vou mais naquele lugar, não vou participar, não vou porque eu não mereço, não é para eu ir para esse lugar para ser tratado dessa forma, melhor não ir. Daí não vai mais na casa da sogra, não vai mais visitar aquele familiar, porque sabe que problemas vão acontecer lá. Situações desagradáveis vão ocorrer. Então nós muitas vezes evitamos, às vezes nós queremos confrontar, às vezes nós até vamos, mas vamos cheio de arma.
Se ela falar isso, eu digo isso. Se ela levantar tal questão, eu falo tal coisa. Eu sei do passado dela. Eu sei que ela também tem telhado de vidro. E às vezes nós vamos para uma situação assim, armados, preparados. Esse homem convidou Jesus, um fariseu, a Bíblia diz, para jantar com ele. Muitos, acreditam que talvez procurando encontrar em Jesus alguma falha, um erro, uma palavra. E Jesus entrou na casa desse homem, a Bíblia diz, e tomou o seu lugar à mesa. Jantar, meu irmão, é lugar de comunhão. Jantar é lugar de festa, de sorriso, de boas palavras, de bebida, de fortalecimento de amizades, de confraternização. Jantar é para isso. Mas jantar, irmãos, também pode ser lugar de conspiração. Jantar também pode ser lugar de palavras incômodas, como falamos aqui. Jantar também pode ser o lugar de que o genro não fala com a sogra. Pode ser lugar em que não conseguimos ser nós mesmos. Jantar também pode ser o lugar em que o filho evita o pai na mesa. Jantar também pode ser o lugar de mandar farpas. Essa aqui é para ela. Essa aqui ela vai receber. Lembra lá daquele dia? Mas eu não sou como você. E fica mandando palavras, gestos, olhares. Jantar também, querido, pode ser lugar de lavar roupa suja. De começar a trazer à tona tudo aquilo que estava escondido na família. Tudo aquilo que estava escondido naquele relacionamento. Jantar pode ser lugar de um reparar na roupa do outro. Olha a roupa que ela veio, indecente. Era nem para estar aqui. Jantar pode ser tudo isso também, irmãos. Então algo que é bom também pode se transformar em algo ruim. Ou algo que aparentemente é bom pode se transformar em algo desagradável, em algo ruim. E o culto, meu irmão, pode ser também a mesma coisa. O culto pode ser uma festa, o culto pode ser adoração, o culto pode ser uma entrega, o culto pode ser um momento de alegria, de festa, de confraternização, de comunhão, de estarmos juntos, de abençoar. O culto pode ser isso. Aleluia. Mas o culto também pode ser um lugar em que um fica reparando na roupa do outro, em que um fica reparando no estilo de adoração do outro, em que um fica reparando e querendo ser maior do que o outro. O culto também pode ser o lugar errado, a hora errada. O culto pode ser um jantar protocolar para Deus. Sabe o que é um jantar protocolar? Ninguém fala direito com o outro. As palavras são todas medidas. Tudo tem que ser dentro da etiqueta. Não existe essa de... Tem irmão aqui que gosta de limpar a boca com a toalha da mesa. Não existe isso, irmão. É tudo protocolar. Não tem essa de botar o cotovelo em cima da mesa. Tem que comer com o talher certo. Tem que pegar a taça certa. Podemos oferecer isso para Deus. A hora da entrada, temos que comer tudo certinho. Tem entrada, tem o prato principal, tem a sobremesa. E podemos oferecer isso. Oferecer talvez um louvor, a hora da entrada, o prato principal, uma palavra, uma sobremesa, uma oferta para Deus. Podemos sair, ir para nossa casa e dizer, cumpri o meu protocolo hoje para Deus. Ofereci para o Senhor um culto. Ofereci para o Senhor um jantar especial. Um culto especial para Deus. Enquanto existem outras pessoas que talvez não tenham nada para oferecer para Deus, ou que estejam dispostas a oferecer muito mais do que apenas um culto especial, ou do que um culto ou um jantar especial para Jesus, para tentar conversar ou se aproximar dele. Talvez existam pessoas que estão dispostas a entregar a sua vida para Jesus. E a palavra diz que enquanto Jesus estava sentado à mesa,
E aqui precisamos entender a maneira ou a forma como eles jantavam, que não era sentado na cadeira, né, com os pés para frente, como nós costumamos fazer, porque naquele tempo a mesa era baixinha, as pessoas sentavam no chão, ou em alguns divãs, ou parecido sofá, e os pés ficavam para trás. Eles ficavam reclinados à mesa. A Bíblia diz que Jesus estava assim, sentado de lado, reclinado à mesa. Talvez assim, né? Aleluia. Jesus é uma pose bonita. Dá até para tirar uma foto e colocar no Instagram. E a Bíblia diz que a mulher veio por trás e jogou um bálsamo perfumado, precioso, por cima de Jesus. Enquanto todo mundo estava preocupado com o que Jesus estava falando, da maneira como Jesus estava procedendo, aquela mulher entrou destoando de todo mundo. Tem gente que é assim, irmãos. Tem adorador que é desse jeito. Ele entra, ele é diferenciado. Está todo mundo adorando, ele entra com uma adoração que é diferente de todo mundo. Que muita gente até se incomoda, mas que na realidade agrada a Jesus. Agrada o coração de Deus. Mas a Bíblia é clara quando diz que se tratava de uma mulher pecadora. Todo mundo estava olhando as mãos e a boca de Jesus. Todo mundo estava de olho naquilo que Jesus estava fazendo, que ele estava pegando, o que ele estava falando, talvez esperando uma palavra de Jesus. Ah, quantas pessoas estão de olho naquilo que Jesus toca. Quantas pessoas estão motivadas, seguindo Jesus, de olho nas suas mãos, naquilo que ele pode dar, naquilo que ele pode oferecer. Quantos estão seguindo a Jesus por causa de uma palavra, talvez uma palavra que pode mudar a sua vida, uma palavra que talvez possa mudar a sua história, uma palavra que muitas vezes nós tratamos como se fosse uma palavra de autoajuda, que vai nos fortalecer, que vai nos ajudar, que vai nos tornar psicologicamente fortes para esse tempo. Quantas vezes nós seguimos a Jesus por isso? E enquanto muitos estavam de olho nas mãos e na boca de Jesus, essa mulher foi para os pés de Jesus. Enquanto muitos estavam preocupados com aquilo que Jesus ia falar, com aquilo que Jesus ia tocar, essa mulher olhou para um lado que ninguém estava reparando. Ela foi se prostrar aos pés de Jesus. Ah, Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós somos como meninos. Menino, às vezes, vai comer, come de boca aberta. Vai comer, a comida cai para fora do prato. Eu estou falando isso porque eu tenho menino em casa. E às vezes é difícil ensinar educação, às vezes é difícil ensinar para a criança, né, o que ela tem que fazer. Ela ainda não tem habilidade para tratar com os talheres. E às vezes temos dificuldade para ensinar. E às vezes somos assim diante de Jesus, estabanados. Somos assim para adorar ao Senhor, meio atrapalhados, entramos na hora errada, falamos na hora que não é para falar. Mas sabe o que é maravilhoso, irmãos? Que apesar de incomodarmos, apesar de às vezes quebrarmos o protocolo com a nossa adoração, essa adoração é agradável a Jesus. Amém. Essa adoração, apesar de sermos considerados meninos, apesar de às vezes sermos considerados moleques, porque não estamos nos enquadrando dentro das etiquetas, talvez espirituais, que tentam nos impor, essa adoração agrada ao Senhor. Essa mulher podia entrar no jantar, porque toda vez, toda casa que tivesse um rabino, né, um mestre, alguém conhecedor da palavra, e que tivesse sendo oferecido o jantar, era aberto àqueles que quisessem ouvir a mensagem ou a palavra daquele que estivesse ali jantando. Essa mulher podia entrar. Só que essa mulher ofereceu 3 coisas a Jesus. 3 coisas que foram negadas. Ofereceu para Jesus 3 coisas que deveria fazer parte do protocolo e não fez.
que deveria fazer parte do protocolo que antecedia o jantar e não foi oferecido para Jesus. Irmão, quantas vezes nós nos preocupamos com o culto e nos esquecemos de oferecer aquilo que Jesus quer? Quantas vezes nós nos preocupamos em nos preparar para uma mensagem, nos preparar para louvar, nos preparar para talvez chegar com a roupa mais bonita para oferecer o culto ao Senhor e nos esquecemos de preparar o nosso coração para entrar na presença dEle. Essa mulher ofereceu 3 coisas ao Senhor. A primeira coisa que essa mulher ofereceu a Jesus foi a unção, o perfume. Toda vez, que alguém chegava convidado a uma casa para o jantar, ele deveria receber sobre a sua cabeça uma unção de um perfume. Não tinha nem um perfume barato para Jesus. E essa mulher ofereceu o perfume mais caro que poderia ser oferecido. Amém. Toda vez que alguém chegava numa casa, naquele tempo não tinha asfalto, irmão. Amém? Amém, igreja? Não tinha sapato fechado, era sandália. E se chegava numa casa com os pés sujos, aquele que estava dando jantar deveria oferecer uma lavagem de pés. E não foi oferecido a Jesus. E a Bíblia diz que essa mulher lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Deveria ser oferecido a Jesus por ele chegar na casa, um ósculo, um beijo, que até hoje é costume naquela região dar um beijo no rosto, até os homens dão um beijo no rosto do outro. E não foi oferecido a Jesus. E essa mulher, a Bíblia diz, ela beijava os pés de Jesus, enxugava as lágrimas que caíam sobre os seus pés com os seus cabelos. Irmãos, às vezes nós estamos tão preocupados em oferecer para Jesus um jantar, tão preocupados talvez em ouvir aquilo que Jesus tem a nos dizer, que esquecemos de oferecer para Ele aquilo que realmente importa. Jesus entrou e apesar de toda essa desconsideração, Jesus não foi embora. Apesar de Jesus ter sido maltratado, diferente de mim, de você, que se a gente fosse, não cumprisse isso na nossa vida, talvez a gente se sentisse destratado, levantasse, fosse embora, não fico mais nesse lugar ninguém me trata bem, que nem às vezes acontece aqui na igreja, você entra, o irmão não te dá a paz do Senhor, você diz, não vem mais nessa igreja, pastor nem olhou na minha cara. Jesus continuou na festa. E quando todos estavam reparando em Jesus, aleluia, ela oferece um vaso, em que tanto o vaso quanto o conteúdo eram valiosos. O vaso de alabastro é o vaso de uma pedra, em que poderia ser vendido por uma grande quantia de dinheiro, uma grande soma, e também o conteúdo do vaso, o nardo, o perfume também era um perfume caro, a própria palavra de Deus vai dizer com relação a isso. Essa mulher oferece isso para Jesus. Mas isso, irmãos, representa muito mais do que recursos. Representa muito mais do que o dinheiro que essa mulher estava oferecendo. Essa mulher não estava oferecendo apenas o dinheiro, não estava oferecendo apenas aqueles recursos, essa mulher estava oferecendo a vida dela para Jesus. Aqueles recursos, alguns acreditam, foram adquiridos pela sua vida pecaminosa, pelo seu pecado. Mas aqui, naquele vaso, estava representado os seus sonhos. Porque se ela juntou aquele dinheiro, ela tinha um propósito para o futuro. Ela tinha algo que ela queria fazer com aqueles recursos. É verdade. E ela entregou para Jesus. Ela entregou tudo que ela tinha, irmãos. Ela entregou o dinheiro de uma vida. Quantos de nós não lutamos, nos esforçamos, talvez, O sonho do brasileiro é ter a casa própria. O brasileiro quer ter casa própria. E às vezes, quantos anos não nos esforçamos para ter a casa própria? E de repente, a gente tem que entregar a casa própria para Jesus. De repente, a gente tem que entregar os nossos sonhos para Jesus. O sonho de uma vida para Jesus.
o sonho de 20, de 30, 40 anos, aquilo que demoramos para conquistar, temos que deixar aos pés de Jesus? Você é doido? Você é maluco? Essa mulher entregou para Jesus tudo aquilo que ela possuía, ela abriu mão de tudo, e por isso ela recebeu tudo. Amém. Ela abriu mão de tudo, e a Bíblia diz que ela ainda chorava. Ela chorava. Nós lemos aqui que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No Salmo 30. E quantos homens de Deus não choraram, irmãos? A Bíblia, vai falar de Davi, que Davi chegou em Ziclag e os amalequitas tinham levado tudo. Tinham levado os bens, tinham levado as mulheres, tinham levado as crianças. O povo chegou a ponto de quase apedrejar Davi, desesperado. E a Bíblia diz que Davi chorou, irmãos. E de repente ele orou ao Senhor, e quando orou ao Senhor, o Senhor disse: vai atrás, porque eu vou devolver. A Bíblia diz que depois que Davi pecou, Davi se trancou no quarto, quando ele pecou com Batseba, ele se trancou no quarto, e ele orou ao Senhor, e ele chorou. E às vezes, não sabemos por quanto tempo, e quando foram dar notícia para Jesus, para Davi, de que o menino já estava morto, as pessoas ficaram com medo, imaginando qual seria a reação de Davi. E quando Davi recebeu essa notícia, a Bíblia diz que ele comeu, que ele voltou ao normal, porque ele não poderia mudar aquilo que era de Deus. Às vezes nós choramos, irmãos, e Deus faz um milagre na nossa vida. Eu me lembro do rei Ezequias, que ele chorou, o profeta tinha chegado, dado a sentença para ele, e disse: olha, essa doença que você tem é uma doença de morte, você vai morrer. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E por ele ter chorado, irmãos, antes que o profeta saísse do pátio, a Bíblia diz que o Senhor falou para o profeta: volta lá, aleluia, porque eu vou dar mais 15 anos para ele. Irmãos, as nossas lágrimas de adoração são contadas diante de Deus. Amém. Aleluia. Deus se agrada das nossas lágrimas de arrependimento, das nossas lágrimas na madrugada, das nossas lágrimas quando reconhecemos que somos pecadores, das nossas lágrimas quando nós às vezes sofremos e reconhecemos: eu preciso de Ti, Senhor. Amém. Quando o milagre não vem, como Ana, irmão, que estava constantemente sendo humilhada pela sua rival, e quando ela chegou diante da presença do sacerdote, a Bíblia diz que ela chorava e tentava falar com o Senhor, mas não saíam palavras, só saíam lágrimas. Aleluia. E ela chorou. Por quantos anos essa mulher não chorou, irmãos? Mas naquele dia, a vida dela mudou. E o Samuel chegou. E o Samuel, quando chega, irmãos, ele muda a nossa vida, ele muda a nossa trajetória, nos dá uma nova vida, uma nova chance, uma nova oportunidade. E Samuel representou isso não só para a vida de Ana, mas para Israel. Porque foi um sacerdote justo, reto, íntegro, um juiz do povo de Deus. Foi um homem separado, para a glória de Deus. Então o nosso choro diante do Senhor é contado. Amém. O nosso choro diante da sua presença é importante. Aquele homem ofereceu para Jesus um jantar, mas não ofereceu aquilo que era mais importante. Ele se achava justo. Ele achava que tinha pouco pecado. O fariseu achava que talvez ele pudesse ensinar alguma coisa para Jesus. Ou que talvez aquele momento fosse um momento apenas para conversar, para ter uma confraternização, mas Jesus queria mudar a vida dele. Quantas vezes nós estamos diante daquele que pode mudar a nossa vida com uma palavra, e nós estamos oferecendo jantares protocolares para ele.
Meu irmão, pensa. Se você estivesse diante de alguém que pudesse mudar a sua vida completamente. Se você está nessa noite diante de alguém que pode mudar a sua vida por completo, por inteiro, pode fazer algo além daquilo que você possa pedir ou pensar, aquilo que você pode jamais imaginar, o que você ofereceria para Ele? Glória a Deus. O que nós temos oferecido para Deus é muito pouco diante daquilo que Ele tem feito por nós. O que nós estamos oferecendo para Ele talvez seja apenas um jantar especial, enquanto Ele está querendo estar conosco para sempre, enquanto Ele está querendo a nossa vida, enquanto Ele está querendo o nosso coração. Aleluia. Verso 48 em diante diz: então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Jesus ofereceu para aquela mulher aquilo que Ele não ofereceu para ninguém mais naquela sala. Ofereceu e entregou para aquela mulher aquilo que ninguém naquela sala podia entregar. Ofereceu o perdão dos seus pecados. Ofereceu o perdão que só Deus pode dar. Aqui Jesus está dizendo: eu sou Deus. Eu sou o Deus que posso perdoar. E além, eu sou Deus que posso salvar. Porque Ele não só perdoou, mas Ele também salvou. Qual a diferença, pastor? Que o perdão pode ser para hoje, mas salvar é para a vida eterna. Nós recebemos o perdão hoje dos nossos pecados, mas se nós não continuarmos, não perseverarmos, não entregarmos a nossa vida, não recebemos a salvação. É por isso que Deus tem muito mais do que perdão para você. Deus tem salvação. É vida eterna. É estar com Ele. Quando falamos, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muitas vezes nos lembramos da glória celestial. Aleluia. Porque enquanto estivermos aqui em carne, vai ser choro, irmãos. Mas quando estivermos com o Senhor, a Bíblia diz que toda lágrima Ele enxugará dos nossos olhos. Que quando estivermos com o Senhor, Ele vai limpar as nossas lágrimas, vai nos enxugar as lágrimas. Irmãos, estamos na presença de Jesus. Não fiquemos preocupados com as suas mãos, nem somente com as suas palavras. Mas fiquemos atentos aos seus pés. Fiquemos atentos ao que podemos oferecer para Ele. Essa mulher beijou os pés de Jesus, lavou com as suas lágrimas. Essa mulher ofereceu um perfume para Jesus, a sua adoração. Precisamos oferecer para Jesus os nossos sonhos, os nossos planos, o nosso futuro, a nossa vida. Aleluia. Os nossos recursos, irmãos, precisam estar à disposição de Jesus. Aleluia. Nem sempre estamos preparados para isso, para essa entrega. Nem sempre queremos oferecer isso para Jesus. Queremos oferecer um jantar especial, um culto especial, um culto em que talvez convidemos amigos e pessoas próximas, um culto que talvez possamos publicar nas nossas redes sociais. Talvez queiramos oferecer isso. Mas será que Jesus quer isso? Será que Jesus quer esse culto que nós temos para oferecer? Ou será que Ele está querendo o nosso vaso de alabastro, que Ele sabe que a gente tem? Ou será que Ele está querendo que você chore de novo, como foi cantado aqui? Quero ter o brilho do primeiro amor. Amém. Ou será que Ele está querendo de você, mais do que tudo isso, o seu amor, o seu carinho, o seu afeto,
A você dizer, Jesus, eu te amo, Senhor. E por isso eu não vou pecar. Porque às vezes, irmãos, nós estamos tão preocupados em oferecer coisas para Jesus que nos esquecemos de perguntar para Ele o que Ele quer de nós. Porque Ele entregou tudo para nós. Ele entregou um jantar mais do que especial para nós. Nessa noite é a noite de Santa Ceia, onde nós vamos comer do pão e beber do cálice. O pão representa o corpo de Cristo, o seu corpo que foi rasgado, o seu corpo que foi perfurado pelos cravos, e o sangue que derramou na cruz, pela coroa de espinhos, pelos cravos que feriram as suas mãos. Hoje nós vamos receber um alimento especial de Jesus. Estamos diante de uma festa, um momento de alegria, mas de algo que foi pago um preço por nós. Jesus pagou um preço por nós, irmãos. E que preço nós estamos dispostos a pagar para seguir Jesus? Que preço nós estamos dispostos a pagar para estar ao lado de Jesus? Às vezes não reparamos nisso. Às vezes esquecemos. Às vezes nos acostumamos a tratar das coisas espirituais e nos esquecemos de entregar. Queremos receber. Queremos ouvir uma palavra. Queremos que o Senhor nos toque. Queremos que o Senhor nos dê talvez uma mensagem que nos traga conforto, que nos traga renovo. E Ele tem tudo isso para nós. Mas qual é a adoração que nós podemos oferecer para Jesus? Será que é difícil para você, irmão, abrir mão da mágoa e perdoar? Será que é difícil para você, meu irmão, abrir mão das feridas que estão no teu coração, passar uma borracha e dizer, eu quero mudar daqui para frente? Será que é difícil para você isso por Jesus? Você deixar, de tratar algumas pessoas da forma como você tem tratado, para dizer, eu vou tratar de outra forma porque eu quero ser servo de Jesus? Quando entendemos que estamos aos pés de Jesus, entendemos que a nossa vida muda, porque Ele olha para nós. Aquela mulher chamou a atenção, mudou o ambiente, porque uma adoradora estava presente. Aqui nós temos adoradores, aqui nós temos homens e mulheres de Deus, aqui nós temos pessoas que são chamadas, eleitas, separadas por Deus, com um propósito grandioso da parte de Deus para a sua vida. O que nós vamos oferecer para o Senhor nessa noite? Eu quero oferecer ao Senhor a honra e a glória devida ao seu santo nome. Eu quero oferecer talvez as minhas lágrimas. Eu quero oferecer o perdão ao meu irmão. Eu quero oferecer, as pessoas que estão à minha volta, a palavra de Deus que está no meu coração. Eu quero oferecer talvez o recurso que eu tenho e que às vezes eu digo é meu e não dou para ninguém. O que podemos oferecer para o Senhor? Todos nós temos um bálsamo, todos nós temos um vaso de alabastro guardado, todos nós temos algo precioso para oferecer para o Senhor, que não necessariamente é dinheiro, mas temos algo precioso para oferecer. Será que você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Quero convidar os irmãos a vir. Eu entendo, irmãos, que essa mensagem é uma mensagem reflexiva. Talvez, você não tenha com essa mensagem muito estímulo para você dar glória a Deus. A Bíblia diz que aquele que faz a ferida, ele a sarará. E essa mensagem, muito mais do que ferir o teu coração, é para sarar. Amém. Muito mais do que fazer você pensar a respeito da sua vida, do seu comportamento, é fazer com que você seja curado, seja salvo, seja liberto. O propósito da palavra de Deus não é deixar ninguém para trás, ninguém
diminuído. Pelo contrário, irmãos. O Senhor deu dignidade para essa mulher. Porque Jesus olhou para ela quando ninguém olhava. Aleluia. Jesus deu atenção para ela quando ninguém estava percebendo, e muitos até censuraram. Quando lemos os textos paralelos, vamos ver que alguns disseram: olha, talvez se ela tivesse feito isso, dado esse dinheiro para os pobres, seria melhor. Quem é que manda no teu dinheiro, irmão? É você. Quem manda naquilo que você vai fazer para Jesus é você. Não é o pastor que vai te orientar com relação a isso. Não é o pastor que vai dizer para você o que você tem que fazer com o seu bálsamo, com aquilo que Deus já te deu. Você que decide. Você que escolhe. Nós vamos servir a mesa do Senhor. Se você nessa noite já serve ao Senhor, já está na casa de Deus, já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você pode fazer parte dessa mesa conosco. Mas talvez você não tenha tomado essa decisão ainda. Eu gostaria de, antes de distribuir essa ceia, que nós abaixássemos as nossas cabeças, que nós colocássemos a mão no nosso coração. Se há alguém aqui nessa noite que está querendo voltar para Jesus, que reconhece: Senhor, eu tenho pecados, eu preciso do teu perdão. Alguém que está não só afastado, mas talvez nunca tenha recebido Jesus na sua sala de estar, na sala do seu coração. Nessa noite você tem a oportunidade de convidar Jesus para entrar na sua vida. Jesus, muda a minha vida, diga para Ele. Muda, Senhor. Eu ofereço a minha vida, o meu coração para Ti. E o Senhor pode mudar. A partir desse momento, algo especial acontece com você, meu irmão. Você é aceito no trono de Deus. O teu nome é escrito no livro da vida. Você é salvo no nome de Jesus. E você compartilha agora do sangue do corpo de Jesus. Você pode fazer parte dessa mesa especial, sublime. Essa mesa que foi dada por Deus para nós. Se você fez essa oração junto comigo, você é convidado a participar dessa ceia. Nossos irmãos vão distribuir o cálice. Vamos adorar o Senhor. Na Copa... Está me ouvindo? Alô? Som? Na Copa de 94, pessoal que é antigo aí vai lembrar. Antigo? Pessoal, a seleção brasileira tinha ficado quantos anos sem ganhar uma Copa? 24 anos sem ganhar uma Copa. Eu era garoto, não vou revelar a minha idade nessa época, senão vocês vão fazer as contas. E depois que a seleção brasileira ganhou a Copa, eles passaram ali no aterro do Flamengo, um carro de bombeiro, todo o time da seleção, com a taça, e passaram, já era quase meia-noite, era 11 horas da noite. Eu lembro que o garoto, ouvindo no rádio, nem tinha, não sei se não tinha televisão, tinha televisão, mas eu não sei que estava ouvindo no rádio. Eu estava acompanhando, o rádio dava o acompanhamento mais correto, onde eles estavam. E daí eu fui ali para o aterro do Flamengo para ver a seleção brasileira passar. Eu tinha torcido, tinha vibrado com os gols da seleção. Roberto Baggio chutou a bola para fora e a gente finalmente ganhamos o caneco. E fomos para lá, fui, eu e minha mãe foi comigo, e sozinho, eu e minha mãe, sempre correndo atrás do carro de bombeiro, todo feliz, correndo atrás de um time de futebol. A Bíblia diz que essa mulher ouviu que Jesus estava na cidade dela. Escutou rumores e ela foi atrás de Jesus. Irmão, quando a gente quer ir atrás de Jesus, a gente vai. Quando a gente quer uma coisa, a gente vai atrás. E a gente consegue. Só que antes
da gente encontrar Jesus, Jesus nos encontrou. Essa mulher procurou aonde era a casa que Jesus estava e ela entrou naquela casa. Mas antes daquela mulher chegar, Jesus já sabia que era ela. Porque aqueles homens falaram, olha, se ele soubesse quem é que está tocando nele, se ele soubesse quem é essa mulher, qual a história de vida dela, se ele soubesse o que essa mulher fez, e ele sabia, irmãos. É igual a mim e você quando nos encontramos com Jesus. Ele sabe quem é você, ele sabe o que você fez, ele sabe quais são os teus pecados. Mas ele aceita você assim mesmo. Ele aceita a tua adoração dessa maneira. Porque ele sabe que a porta tem que estar aberta para você entrar. A porta tem que estar aberta para você adorar. Ele sabe que quando você derramar o teu coração e se arrepender, ele vai mudar a tua vida. É por isso que ele nos dá essa oportunidade, irmãos. A oportunidade de estar aqui hoje. Chegamos aqui hoje não porque ia ter um culto, mas porque ele está aqui. Porque ele está presente nesse lugar. Amém. Senhor, esse pão representa o teu corpo. Teu corpo que foi ferido, machucado na cruz do Calvário. Que ao comermos desse pão, Senhor, que é apenas um símbolo, Senhor, que os nossos pecados sejam perdoados, que a nossa vida, Senhor, tenha um rumo, uma direção, Pai, de algo novo que o Senhor quer fazer, de algo novo que o Senhor quer realizar. Comamos do pão, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. O vinho representa o sangue. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário por cada um de nós. O vinho, naquele tempo, era um dos principais alimentos que deveria ter na mesa do jantar. Na ceia, tinha pão e tinha vinho. Tinha vinho naquele lugar, nas festas por onde Jesus ia. Aleluia. Quando o Senhor nos oferece esse vinho, Ele está dizendo, eu quero fazer festa na sua vida. Aleluia. A sua vida que era uma vida de pecados, uma vida de tristeza, uma vida de derrota, eu quero transformar agora numa vida de alegria, de festa, de transbordamento. É por isso que Ele nos oferece vinho, irmão. Esse vinho representa a comunhão que temos uns com os outros, a comunhão que temos com a igreja, a comunhão que temos com o Senhor. Que ao tomarmos desse vinho, possamos tomar parte nessa comunhão. A comunhão com o Espírito Santo. A comunhão que nos limpa, que nos lava, que nos purifica, que nos torna filhos dignos de entrar na sua presença. Que ao tomarmos desse cálice, irmãos, possamos ser cheios do Espírito de Deus. Para enfrentarmos esses dias e esse tempo. Tomemos o cálice em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé. Aleluia. Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.